Cancelar, transitivo, direto, eliminar, riscar, cancelar, tornar nulo, sem efeito, tornar algo inapto, sem valor ou sem validade para qualquer coisa. Cancelamento virtual, a tentativa de eliminar indivíduos, ideias, propostas, valores, eliminar qualquer coisa que não seja em consonância com aquilo que você pensa. Cancelar virou a moda dos brucutus da web. Cancelar virou o maior momento revolucionário daqueles que desejam causar reações na internet. Cancelar não tem nada de positivo. Cancelar não tem nada de aprendizado. Cancelar não tem nada de educar. Cancelar nada mais é do que deixar a nada, deixar nulo, deixar vazio, deixar inapto, deixar indisposto, deixar sem nenhum sentido, sem nenhum fundamento, sem nenhuma função. Cancelar é algo que não deve existir. Cancelar é algo que não deve fazer sentido para nós, seres pensantes, contemporâneos e capazes de fazer análises críticas e entender o que nos serve e o que não serve. Cancelar deve ser deixado para trás em épocas onde rainhas vermelhas cortavam as cabeças quando não concordavam com aquilo que ela dizia. Cancelar deve ser algo que ficou lá atrás quando foram guilhotinadas cabeças de pessoas que pensavam diferente. Na nossa era, na era da ágora, na era do espaço livre de discussões políticas, científicas, sociais ou de quaisquer que sejam os nossos desejos, cancelar não combina com libertar. Internet é um espaço de libertar ideias, de libertar opiniões, de libertar valores e de libertar principalmente aquilo que pode protagonizar mudanças sociais e melhorias para a nossa vida. Cancelar está fora do contexto do que é revolucionar e por isso nós não cancelamos ninguém. Mas hoje o programa não será cancelado e você vai assistir sobre o poder do cancelamento nas redes sociais em pleno século XXI. Não cancela esse vídeo. Continua assistindo porque você vai aprender bastante. Eu sou Cíntia Lima, professora de Humanidades e estou muito feliz em fazer o programa 2 com meu amigo Charlie Brilha, do Laboratório de Mídias, e que eu tenho certeza que os nossos alunos vão ensinar muito para vocês a partir de agora. Dá um clique, não cancela, assiste e aprende. Eu vou falar um pouco sobre o que é o cancelamento, né? Que é um tema muito atual hoje em dia e que se tornou muito perigoso, né? Porque começou com uma iniciativa, digamos assim, boa na teoria, né? Porque significava que a gente não aceitava mais alguns tipos de falas ou de atitudes, etc. Só que se tornou perigoso e muitas vezes fútil e irresponsável. E o exposed seria uma prática de expor dados de uma pessoa, em alguns casos, para fazer justiça, para expor o que aquela pessoa fez de ruim, para que ela fosse cancelada pela internet. Que estamos passando todos os dias, praticamente, por situações de exposed e cancelamento. Uma atitude talvez não muito consequente, né, muito pensada, mas que infelizmente ocorre todos os dias. Vou falar agora um exemplo assim que a gente pode ver que acontece muito na exposição de alguém, é quando você comete um erro, faz alguma coisa errada e a pessoa, o que quer te expor, simplesmente vai atrás de você, às vezes trazendo publicações suas e coisas suas muito pessoais ou muito antigas, tipo, de 5 anos atrás. E tem um debate muito disso, falando, você não pode julgar alguém de 5 anos atrás, a mesma pessoa, porque ela mudou, sua cabeça muda. Então, não tem como você julgar isso. Mas a pessoa que está querendo expor, te cancelar, ela não pensa muito nisso, ela não quer se importar, ela quer te cancelar. E
E é incrível que é, tipo, todo mundo mesmo. É isso de, tipo, você não pode errar. Se você errar, você vai sofrer um grande hate, um grande cancelamento nas redes sociais. E isso pode trazer consequências para a pessoa muito negativa, porque abala o nosso emocional, a nossa saúde mental e física. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? E o cancelamento não nos dá, principalmente as pessoas públicas, né, que são mais alvo disso, né? Não dá a chance da gente ser humano, de errar, da gente ter a capacidade de evoluir, porque a gente não é um alecrim dourado perfeito que nasceu sabendo de tudo, principalmente sobre essas questões que estão sendo pautadas agora, que já existia antes esse problema, só que a gente não tinha tanto conhecimento, muitas pessoas eram ignorantes sobre esse assunto, e é difícil ter uma mudança, é difícil você ir contra tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. Então, a gente acaba falhando muitas vezes, né? E vocês já falaram, eu vou contar um pouco sobre Lucas, apresentar ele. Ele foi escritor ele escreveu um livro em 2014, não foi isso? Foi só. Também interage com vários textos e poesias, e eu já li um monte, tá? Já te stalkeei bastante. Isso é bom. Tem quase 100 mil seguidores no Instagram. E também ele é compositor, parece que ele faz um pouco de tudo. Inclusive, ele compôs uma música chamada Barquinho de Papel, né, Lucas? Isso, com Ana Vitória. De uma dupla que eu amo, de Ana Vitória. Elas que cantaram. E eu amo essa música, sério. Eu tava falando pras meninas antes da gente entrar aqui. Meu Deus, sou apaixonada. E quando elas me falaram que você é quem compôs, Senhor. E a gente escolheu justamente porque, por te acompanhar, Bianca, né, que falou contigo, que mais teve contato contigo, ela apresentou você pra gente e a gente viu quanto você era sensato em todas as questões que você falava, né, mostrava a sua opinião, e por isso que a gente te convidou para participar. Muito obrigado pelo convite, viu? Vou tentar ser o mais sensato possível aqui, tá? Não garanto nada. Não me cancelem daqueles. Mas Lucas, a gente achou você a pessoa certa para esse tema e a gente acha você muito maduro e muito sábio, sensato. Então, você quer se apresentar ou que a gente vai logo para as perguntas? Posso me apresentar. Então, eu tenho 24 anos, eu nasci em Araguari, que é uma cidade do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Eu cursei letras na Federal de Uberlândia, que é aqui do lado da minha cidade. E tô nessa corrida aí de escritor faz muito, muito, muito tempo. Tipo assim, desde que eu cursava Ensino Fundamental 2. Né? Então, assim, é um processo meio demorado, né? Ainda mais num país que a gente vive que não é uma coisa muito usual, né? Você se apropriar da arte, fazer dela o seu plano de vida, o seu sustento. E tenho feito isso aí. E aí, em 2014, eu criei o meu projeto na internet, que chama Pós-Sol, que começou no Facebook. E em 2018, lancei meu primeiro livro, que tem esse nome também. E nesse meio tempo aí, fiz várias outras coisas. Produzi eventos, fiz composições com alguns artistas e estudei cinema nesse meio tempo para fazer a minha arte chegar a mais lugares possíveis. Então vamos começar com as perguntas? Vamos. Então, como você começou na internet? Então, eu sou muito mais velho que vocês, né? Queria falar muito isso hoje. Pra me sentir. Porque quando eu era adolescente, assim, tava começando a internet, de fato, né? A gente tinha aí, assim, os fóruns, o Twitter mas era uma coisa que não é como hoje, né? Porque eu acredito que com a chegada do smartphone, tudo é muito imediato porque está na sua mão, né? Mas quando você tinha um computador de mesa, que você tinha que ligar ele, esperar 1000 horas, a internet discar,
Então não eram umas coisas não eram fáceis, né, as coisas. E aí eu comecei na internet a postar meus textos, nem sei se isso existe mais, gente, mas era uma plataforma do Google que chamava Blogspot, que era uma plataforma de fazer blogs. Existe, né? Existe. Então, aí eu comecei nisso, porque aí eu lembro que eu já estava mais ou menos na idade de vocês, ou um pouco mais novo, aí que começou a emergência do Facebook, todo mundo migrou para lá, né? Já tinha acabado o Orkut, que assim, faliu, né? Uma plataforma falida, e aí surgiu o Facebook com muita força, que era, tipo assim, a rede social hype dos adolescentes da minha época. Então, meio que eu comecei na internet nessa transição aí, quando a gente começou a usar as redes sociais de fato, né? A internet como um espaço amplamente democrático, né? Ainda que não seja totalmente democrático. Alguém aí? Daqueles... Estamos aqui. E sobre o cancelamento, assim, você acha que no fim ele tem consequências boas? Ele tem uma parte boa nele? Ou ele deve ser cancelado? O cancelamento deve ser cancelado, abolido? O que você acha sobre isso? Então, primeiro eu queria elogiar vocês, porque as perguntas são muito complexas e muito difíceis, tá? Vou penar um pouquinho aqui e às vezes vou escorregar, mas vamos lá. Eu acredito que, como vocês disseram, o cancelamento ele surge, né, de uma emergência também dos movimentos sociais, que é não tolerar o intolerante, de forma alguma, né? Isso vem de uma ascensão do feminismo, uma ascensão do movimento LGBT, uma ascensão do movimento negro e uma ascensão dos movimentos humanitários, né, vamos dizer assim, dos direitos humanos. Só que a partir do momento que isso se torna uma arma para você impor, né, a sua opinião, aí é que a gente começa a desandar. Eu acredito nisso. Porque se a gente for pensar, todos nós, né, já tivemos vivências e experiências que fomos totalmente preconceituosos, né? E eu vejo isso muito da minha época, por exemplo, de adolescente. Gente, eu tô me sentindo muito velho, né? A minha época, naquele tempo, quando eu tinha a idade de vocês. Mas, tipo assim, eu lembro que quando eu era adolescente, não se discutia, não se falava, era uma palavra meio proibida falar sobre LGBTs na escola. E nem era LGBTs, tá, naquela época, eram gays mesmo, só gays. Porque, porque as outras letras da sigla eram ainda mais invisibilizadas naquela época, e eu lembro que era um tabu enorme, e que muita gente que foi LGBT naquela fase, hoje também, né, mas eu digo naquela fase porque a gente não tinha tanto debate. Quem não teve aquela discussão necessária naquela época e sofreu vários traumas, bullying, etc. Né? Mas a partir do momento que cresce as redes sociais, e com as redes sociais também cresce a visibilidade desses grupos, e também é uma visibilidade que ela não vem gratuitamente, né? Ela vem porque o capitalismo ele se apropriou dessas causas, né? Obviamente para lucrar mais, e acaba também que é uma faca de dois gumes. Apesar de ter apropriado para o lucro, trouxe debate para casas que não existiam o debate, né? Então eu creio que a partir esse é o ponto que surge, né? Tipo assim, como a minha opinião é relevante, eu não vou tolerar quem pensa diferente de mim. Só que aí entra, gente, eu vou nesse momento agora eu vou e volto toda hora, porque eu vou ser contra e a favor do cancelamento aqui várias vezes. Porque a partir do momento que você não tolera, só que aí vem a pergunta, mas o que você está fazendo para essa pessoa deixar de ser intolerante? Porque se você cancela ela, porque o cancelamento para mim é meio que vou cortar essa pessoa de tudo, vou prejudicá-la, mas ela vai continuar sendo a mesma pessoa. E isso não resolve muita coisa. E não é o debate que esses grupos querem fazer, eu creio, né? Eu também, ao mesmo tempo disso tudo, eu concordo, por exemplo, uma pessoa foi racista, ela deve sofrer penalidades por aquilo, né? Porque a gente não vive mais num mundo onde tudo é permitido, né? A gente não vive mais na zorra total dos anos 2000,
né? Que era chacota com todos os grupos e tá tudo bem. Hoje em dia a gente tá se monitorando mais. E quando surge o cancelamento, eu creio que surge um lado positivo disso, que é o se monitorar e o procurar saber, que não existia antes, né? Tipo assim, você falava e as pessoas passavam por cima, tá tudo bem. Mas hoje não, antes de você falar uma coisa, você tem que pensar, você tem que estudar e perguntar, correr atrás, saber. Né? Então eu creio que com essa emergência do cancelamento, vem tudo isso, vem assim um debate mais acirrado, vem a gente vendo todos esses grupos, né, de minorias na mídia e aparecendo, e isso incomodando muita gente que podia falar o que pensa, né? No caso, o nosso presidente. Mas não chega aqui agora. E aí, qual que era a pergunta mesmo, gente? Eu tenho isso, tá? Esquecido até. Era se você acha que, tipo, tem algum fundo de coisa boa em cancelamento. Então, eu não vou defender que tem. Mas eu também não vou defender que não tem. Não, eu acho que o fundo bom do cancelamento é o debate. Veio a discussão, né? Só que a discussão veio e também partiu para uma coisa autoritária, né? Que eu costumo dizer que é a síndrome do colonizador. Você quer pôr na cabeça da pessoa que ela tem que ser igual a você, mas não é assim. E eu creio que cancelar uma pessoa não resolve de nada. Ela vai continuar sendo a mesma pessoa que você abomina, só que agora cancelada. Agora não E de tem onde você visibilidade. acha que vem esse direito de cancelar alguém? Então, de onde que eu acho que vem esse direito? Eu acho que a partir do momento que surge o debate e a gente meio que se apropriou de coisas que podem ser ditas e não podem ser ditas, né? Então, quando surge isso, né, de você, eu posso dizer isso, eu não posso dizer isso, eu acho que surge esse caloroso, né, esse movimento caloroso do cancelamento, que para mim é um movimento muito recente, né? Eu não sei se vocês têm esses dados, mas talvez isso é de uns 2 anos para cá, ou não? Por aí. É nessa média. Por aí, né? É porque, tipo, esse ano e o ano passado que foram, assim, que, tipo, isso começou a ganhar fama, né? Porque virou moda. Tanto é que algumas pessoas são canceladas no Twitter mesmo de uma coisa super fútil. Eu já fui cancelado várias vezes. Sério? Tá tudo bem, já. Por que você foi cancelado? Então, vocês querem que eu... Isso é uma pergunta, né? Uma das perguntas de vocês. Vocês já querem que eu responda agora? Sim. Pode falar. Fique à vontade. Então, eu tenho... Aqui na minha cidade, eu sou mais cancelado, para começar, porque eu tenho opiniões muito formadas sobre tudo. E eu não acredito na instituição da igreja, não gosto do cristianismo, como eles lidam com essas questões. E sempre fui muito de falar, né? Isso na época do Facebook, eu era bafafá lá. E aí meio que fui cancelado, né? Mas esse cancelamento tá tudo bem. Mas o mais recente, pra mim, que eu acho que aconteceu, foi no Big Brother, que eu postei alguma coisa sobre racismo, assim, articulando a minha torcida pelo Babu. E eu lembro que na ocasião eu fui muito massacrado, porque aí as pessoas tinham cancelado ele dias antes, porque ele tinha usado um termo pejorativo para falar sobre pessoas homossexuais. E eu falei que eu não acredito muito mais nessa coisa de, ele falou viado, então a gente vai cancelar ele, e assim, sabe, sem entender a trajetória dele, de onde ele vem, as coisas que ele faz, né? E não tô passando pano também, não acredito que ele esteja certo, naquele momento ele não estava certo. Só que cancelá-lo não resolve de nada, entendeu? Você acha que o cancelamento... Vai, desculpa se interromper. Não, pode falar, eu já tinha acabado. Tá certo. Eu ia perguntar se você acha que o cancelamento é seletivo. Porque a gente viu o que aconteceu com Luísa Sonza, por exemplo, né? Que ela foi super cancelada por causa do clipe, né? Só que eu lembro que o Vitão também tinha terminado um namoro dele, não fazia nem um mês, e fez um clipe com a Anitta, e ninguém falou nada.
Você acha que esse cancelamento é seletivo? Eu não sei se seletivo é a palavra, né? Porque nesse caso específico que você citou, eu vejo muito sobre o patriarcado, né? E isso tem muito a ver também sobre as pessoas, as minorias, né? Porque se um homem branco, cis, hétero, ele erra, ele é perdoado várias vezes, porque a gente pôs no imaginário social que ele não sabe de nada, tadinho, coitado. Mas a partir do momento que uma minoria, ela... E o caso da Luísa Sonza, pra mim, gente, eles não têm nada a ver com isso, sabe? É puro delírio da misoginia mesmo, e do machismo, de cancelar ela por ser uma mulher que entende e interpreta o seu corpo como livre, e que terminou um relacionamento, e bola pra frente, e a vida seguiu, é isso. Não tem muito o que falar. Entendeu? Sim, verdade. E, Lucas, o que você tem falado muito é sobre isso de discutir, né? Porque quando é a gente mesmo, eu sendo mulher, sofro um preconceito, é lógico que tem um ódio que cresce na gente, de tipo, meu Deus do céu. E a gente age por impulso. Só que eu acho que nessa discussão de cancelamento, de não vou tolerar, a gente tem que trabalhar dentro de si, uma calma, assim, e tentar, por mais difícil que seja, se colocar no lugar do outro, porque se a gente parar para pensar, os meninos são criados assim para serem machistas. E o preconceito, ele tem duas formas, proposital e de ignorância, de a pessoa não ter estudado, não ter, sabe, não ter noção de uma do que é machismo. E aí, sem ódio nenhum, mas pelo que ela foi criada desde pequena, contos de fadas, os filmes, as brincadeiras, a educação, vai se tornar machista e tem aquele comportamento machista, entendeu? Então a gente tem que, olha, você fez algo errado, você foi machista, não faça mais isso, esse foi seu erro e tal. Você tem a chance de estudar, de procurar saber e não fazer o mesmo erro de novo. Porque, exemplo, racismo mesmo. Racismo é tão grande que está dentro do nosso vocabulário. Criado mudo. Sim. Exemplo. Tipo, eu falei isso semana passada e me falaram, isso é racismo. E aí eu fui pesquisar o que era racismo no vocabulário. E eu falava um monte de palavras de ignorância mesmo, de não saber o que era racismo, mas eu falava. Não por ódio, mas por não saber, não ter estudado sobre aquilo. É por reproduzir, então, né, o que a gente aprende. Então eu concordo muito com você de a gente, né, discutir sobre isso e tomar cuidado para não cancelar a pessoa, porque a gente tem que ver de onde ela veio, disso dela. E aí a gente mostrar para a humanidade sobre isso. Ó, todo mundo erra, todo mundo é humano, mas se você não continuar praticando o mesmo erro, você não vai ser cancelado. Pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa melhor, né? Eu acho que você pensa assim também, não é? Sim, e eu acredito, por exemplo, eu venho de uma família conservadora, né? Então, assim, meu pai é uma pessoa muito... que seria cancelado todo dia na internet, se ele tivesse acesso às redes. Mas ele é uma pessoa também que não teve oportunidade, também não quer ter. Tem isso também. Tem gente que quer mudar e tem gente que não quer. Vou citar o caso que vocês devem conhecer, do Pedro Avelar dessa semana. Uhum. Conheço. Então, o Pedro, ele tem a idade de vocês, não é? 17 anos, 16 anos? Isso. Eu não acompanho ele, eu só vi mesmo, mas eu acho que é por aí mesmo, nessa faixa. Então, quando eu falo de uma pessoa jovem, isso já fica meio com pontos de interrogação na minha cabeça. Porque se é uma pessoa ativa na internet, ela trabalha com isso, ela está ali. Para mim é a vontade de não querer saber mesmo. Não é que ele com certeza ele foi criado da forma que todos nós fomos. Nós reproduzimos todos os tipos de preconceito todos os dias. Só que ele tem chance, talvez, mais do que o meu pai, de ser uma pessoa diferente, de se policiar, de procurar saber. Então, assim, ele foi cancelado por tweets antigos, mas também eu lembro que tinha um comentário desse ano. Então não é assim muito... Peraí, ele deslizou, mas ele tem a oportunidade de ser diferente. E aí, tipo assim, cai no que eu odeio, que é
homem chorando nos stories. Não conta daquilo, gente. Sabe? Tipo assim, não precisa disso. Seja diferente, mostre nas suas atitudes que você é diferente. Aí ele usa, né, um argumento muito... Pra mim, um argumento raso, assim, de... Existe uma pessoa aqui do outro lado que também sofre. Não, meu amigo, não são dores iguais. Você está sofrendo por uma asneira que você disse que você poderia não ter dito. Se você estudasse e quisesse saber, né? Porque tem muito isso também. Às vezes a pessoa, ela não quer saber. Né? Verdade. Tipo assim, você pode... E a pessoa, ela só vai mudar se ela quiser mudar. Ninguém muda ninguém. Né? A gente pode fazer de tudo. Eu posso sentar com o Pedro Avelar agora e explicar a história do Brasil, desde o dia que esse país foi invadido. Ele não vai entender, porque ele não quer entender. Entendeu? Então, eu acho assim também que a gente tem que... O do cancelamento... Peraí, eu não defendo que ele precisa ser cancelado. Pois, sabe, pra mim, o cancelamento ele é tão inútil... Peraí, deixa eu chamar aqui. Que ele não vai ser cancelado. A nossa geração, que é a geração do imediatismo, das coisas rápidas, o esquecimento vem rápido também, ele vem muito rápido. Tanto que o Fernando Collor de Mello, que deu um golpe no país, é hype no Twitter hoje em dia. E todo mundo aplaude e acha bonito. Entendeu? Então, assim, peraí, vamos ver. Ele não precisa ser cancelado, mas será que ele quer entender as coisas? Ou ele quer se pôr num lugar de vítima, de indefeso, e achar que tá tudo bem daquele jeito? É aí que fica a minha pergunta. E é o que todo mundo acaba fazendo, né? Porque muitas das pessoas que foram canceladas com motivos para serem canceladas faz isso mesmo que você falou, o padrão de sempre, ir nas redes sociais e pedir desculpa, me desculpe, ai, não sei o que, e chora, e nananã. Mas, tipo, não experimenta mudar no dia a dia, não experimenta alguma. E não quer também, é porque não quer. Exatamente, não quer. Porque, tipo, eu concordo muito com o que você disse quando você fala sobre falar sobre aquele assunto. Porque tem pessoas, tipo, meus pais mesmo, meus avós, eles viveram numa época totalmente diferente da minha e, portanto, eu tenho mais conhecimento sobre isso porque eu procuro mais, eu tô mais na internet, tô mais por dentro das coisas. Então, sempre que meu pai desliza ou fala alguma coisa que ele poderia não ter falado, eu sempre vou corrigir. E eu acho que essa é a parte mais importante, entendeu? E da gente ir desconstruindo aos poucos isso. Essas falas preconceituosas, esses tipos de atitudes que a gente não tem que tolerar, entendeu? E é isso que eu acho que tinha que ser o cancelamento. É a gente mudar dia a dia nos nossos amigos, nos nossos familiares e na gente mesmo. Né? A gente vai se moldando, porque isso entrou em pauta agora, né? A gente era muito ignorante nesse assunto antes. Sempre teve problema, sempre existiu. Só que era muito camuflado, ninguém falava sobre. Porque justamente também que não tinha espaço para falar sobre, né? Exatamente, não tinha espaço. As vozes, as feministas, as mulheres feministas estão tomando frente agora. Não agora, né? Mas, tipo, tá tendo mais lugar de fala agora, como é a comunidade LGBTQ. E, sabe, tipo, tá entrando agora. Existem palavras que a gente nem sabia que vinha de uma origem racista, e agora a gente tá aprendendo, entendeu? Eu mesmo, como Bianca falou, eu mesmo não sabia daquela denegrir, né? Que vem de um... Entendeu? Então, tipo assim, a gente vai aprendendo dia após dia o que é errado, o que é certo, e vai tentando se desconstruir. Lógico que não é todo mundo, né? Mas nós só aprendemos quando nós queremos aprender e procuramos saber mais sobre esse assunto. Não adianta a gente tentar se moldar se a gente não tem vontade de realmente aprender e entender sobre o assunto. Lucas, você acha que existe isso de pessoas que devem e não devem ser canceladas? Qual a sua opinião sobre isso? Então, assim, e vamos lá. Eu já cancelei muita gente também, mas assim, eu não faço exposed, eu não faço
barulho, assim, pro cancelamento. Eu sinto que se uma pessoa não me agrega, eu vou parar de seguir ela e tudo bem. Vou fingir que ela não existe. Porque, assim, a maioria a gente tem muita mania de cancelar uma pessoa pública, né? Porque também vem esse histórico de que a gente acha que a vida delas também é pública, né? Mas não é assim. Então, assim, tem várias pessoas... na época da eleição, 2018, né? 2018. 2018? Foi 18. É, 2018. Foi. Na época da eleição, eu sofri muita decepção com várias pessoas, assim, mas nunca fui lá tentar convencê-las, né, das coisas. Eu simplesmente tratei de cuidar da minha saúde mental e parei de seguir aquilo lá, porque eu falei assim, pra quê que eu vou ficar seguindo uma pessoa pra ver ela falar tanta asneira? E aí eu penso assim, vai adiantar eu ir argumentar numa página de uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores e ela nem lê aqueles comentários? Então, tipo assim... E hoje, se eu encontrasse uma dessas pessoas, não vou citar nomes das pessoas que eu cancelei, mas se eu encontrasse uma dessas pessoas, se a gente vier a ter um vínculo, porque eu acho que você conhecer a pessoa pessoalmente também, ter algum vínculo com ela, é totalmente diferente, né? Que aí vem o passar pano. Tô brincando. Mas eu acho assim, que se eu encontrasse uma dessas pessoas hoje, eu gostaria de argumentar, sabe? Não de discutir, nossa, eu te odeio, não é isso. É de argumentar para tentar entender também o que ela pensou. E não é nenhum trabalho de convencimento. Não me interessa convencer ninguém. Tanto que a gente vive numa democracia do livre pensamento, né? Só que aí eles se ocultam também, essas pessoas, eu tô falando, quando eu cito esses são as pessoas que votaram no nosso presidente. Quando a gente fala... Eles se armaram também desse argumento, né? Se a gente vive numa democracia, eu posso falar o que eu quiser, mas não é assim também. Porque eu acredito que a democracia, ela existe quando a gente respeita a opinião do outro, mas todos nós respeitamos, acima de tudo, a existência de todos. Né? Que não é o que acontece. Então, assim, ocultar isso como opinião também não gosto. Né? Só que também não quero convencê-los. Porque, igual eu falei, tem gente que não quer saber. Tem gente que você pode fazer... a gente vive um obscurantismo científico, né? A partir do momento que a gente começa a questionar tudo, tipo assim, a Terra é redonda? Tipo assim, a China criou um vírus e soltou no mundo? Todas essas coisas, a gente está duvidando da nossa capacidade, eu acho que é a maior capacidade, que é a capacidade do pensamento. Então, se a gente está duvidando disso, começando a questionar, e isso vem muito ligado a um fator religioso, né? De ter um cabresto, eu acho que essa pessoa não quer saber. E aí é o que eu sempre falo, que é pregar para convertido, né? Que serve para 2 caminhos. Como que eu vou convencer uma pessoa que ela não quer mudar de ideia? E por que eu só converso com pessoas que têm a mesma ideia que eu? É isso. Que fica aí meus questionamentos. O que eu ia falar? Vai, fala, amiga. Você tem algum textinho? Vimos, né, que você escreve uns textinhos. E você poderia Rapidinho, falar deixa eu só alguns? perguntar um negócio pra ele. Rapidinho, amiga. Pode perguntar, amiga. Já acabou as perguntas? Não. Não, é que tipo, ela ia meio que pro final pra você citar algum Pessoal, texto seu. rapidinho. Mas deixa eu só... Tá ótimo, tô adorando. Okay? Aí, tô pensando em mais ou menos vocês terem mais uns 10 ou 15 minutos pra eu não atrasar muito o próximo grupo. Pode ser? Sim. Dá tempo? Estou Bianca também, o joguinho dela. De boa? Dá. Tá tudo Nós estamos certo, quase no final. Tranquilo. Professor, eu tô falando muito? Não, eu tô adorando, inclusive eu queria mais tempo. Tá ótimo. E tô adorando que vocês estão interagindo, que a proposta é essa mesmo. O entrevistado fala, vocês comentam, não é um monólogo, né? Tá maravilhoso. Só tô dando a dimensão do tempo, porque como eu sei que agora tem esse processamento do Zoom, né? Pra eu não atrasar muito o próximo grupo. Eu acho que mais uns 10 minutos seria o ideal pra gente fechar, se vocês concordarem, beleza? Tá Ok. certo, Charlie. Essa parte eu corto na Lucas. edição, não se preocupem. Beijo. Lucas, eu queria que você comentasse um pouco sobre o quão pode ser perigoso essa cultura do cancelamento que a gente está vivendo. Ai. Então, para mim, o perigo mora justamente no que eu já falei assim várias vezes, que é o de
ser ortodoxo, né? Ser muito quadrado, assim. A gente que luta tanto por uma liberdade, a gente impor um limite para ela, né? Porque aí, nesse momento que a gente cancela alguém, e aí, gente, eu fico incrédulo, né? Vocês estão no Twitter também. Tem dia que eu entro naquilo lá e falo assim, não é possível que essas pessoas estão aqui. Elas não têm mais nada para fazer. Porque eu fico pensando, todo dia é um cancelamento diferente, né? Daqui um dia é meu cancelamento lá, vocês vão notar. E aí, pra mim o perigo mora a partir do momento que você não quer ouvir, nem quer discutir, né? A gente, é tipo assim, você errou, eu apontei seu erro. E acabou. Tipo assim, ninguém vai pra frente, ninguém quer falar mais coisa. E aí, por exemplo, o Paulo Gustavo, vocês sabem o Paulo Gustavo, né? Do Minha Mãe é uma Peça. Sim. O Paulo Gustavo vem de uma criação e de um cenário midiático do Brasil onde era muito legal e engraçado fazer blackface, onde era muito legal e engraçado estereotipar o cro, né? Que é o gay, que as pessoas acham que todo gay é aquilo lá. Então, assim, ele vem disso, é da cultura dele. Só que aí a pessoa vem e me fala que a gente precisa cancelar o Paulo Gustavo, porque ao mesmo tempo que eu vejo isso de erros dele, e são erros, gente, que foram cometidos também por pessoas grandiosas, por exemplo, dos movimentos. O Grande Otelo, que é aqui de Uberlândia, não sei se vocês conhecem, mas foi um dos maiores atores desse país. Esses dias eu vi uma entrevista da Xuxa com Bial, onde passa a Xuxa de blackface ao lado do Grande Otelo. E ela comenta que ele achava aquilo lindo, nananana. Então, a gente está pensando nisso num contexto lá de 1980, né? E aí, esse contexto de minorias serem engraçadas, né, entre muitas aspas, isso posterga até os anos 2010, quase. Porque aí, ao contrário, né, você debochar de quem está no poder, emerge lá naquele Porta dos Fundos, nesse humor mais ácido, assim, no humor que pega no político, é o pé no político, né? Não é humor pelo humor. E aí eu falei e esqueci a pergunta. Aí alguém me repete a pergunta. Eu perguntei sobre o como pode ser perigoso essa cultura do cancelamento. Ah, tá, eu lembrei agora. Cancelam. Aí tá, eu tava falando do diálogo. Aí eu tava falando do Paulo Gustavo, né, que foi cancelado várias vezes. Isso. Só que o Paulo Gustavo, pra mim, ele representa um marco para a comunidade LGBT muito forte. Apesar dele ele não prega para convertidos, ele não tá lá na militância acadêmica. Ele tá chegando na casa dos brasileiros. A minha mãe, depois que eu assumi para ela lá, faz uns 10 anos atrás, e que ela começou... Não, 10 anos não, menti também. Uns 8 anos. Quando ele chega na casa dos brasileiros e as pessoas adoram. Eu não vi o Minha Mãe é uma Peça 3, né? Mas diz que é lindo, muito, né? Esse debate sobre... Muito lindo. Que é lindo esse debate sobre o casamento entre dois homens, né? Que é tão recente no Brasil e que as pessoas custam entender. Então eu sinto que essas pessoas, elas têm vozes que as nossas vozes não chegam nesses lugares, né? Porque toda a família... Quando ele veio em Uberlândia, uma vez no teatro, eu fui com a minha mãe, e assim, você vê a família tradicional brasileira assistindo aquilo, e tá tudo bem, é normal. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você cancela alguém, é muito perigoso, porque talvez não exista a chance da pessoa mostrar que ela é capaz de ser diferente, e talvez ela pode ser uma aliada sua, né, na luta, não politicamente, porque talvez ele pense totalmente diferente de mim, mas eu entendo ele como um aliado na luta LGBT, porque ele é uma pessoa que teve várias polêmicas, casou e não beijou na boca, várias coisas que eu não concordo também, só que eu paro e fico analisando o quão necessário ele é pelas coisas, e o quanto a gente teria perdido se a gente tivesse cancelado ele lá atrás, sabe? E aí, tipo assim,
nesse movimento que teve, né, Black Lives Matter, ele foi a primeira pessoa a ceder um Instagram enorme para uma pessoa da militância, né, que foi a Djamila Ribeiro, filósofa, que já foi cancelada várias vezes também. Ninguém passa imune, vocês também serão cancelados. E aí... Espero que não. E aí, tipo assim, ele fala do... Se a gente ficar voltando toda hora no erro da pessoa, ela nunca vai ter a chance de mostrar o acerto dela, né? Então, eu acho que, assim, é gravíssimo. Pra mim, é muito mais grave pro cancelador do que pro cancelado. Porque o cancelado é o que eu te falei. Se ele quiser mudar, ele vai ser diferente. Se ele não quiser mudar, ele vai continuar sendo a mesma pessoa, só que fora da internet. Ou seja, você só fez fugir da sua frente uma coisa que você não quer ver. Né? Você quer ver mais do mesmo. Todo mundo redondinho, como se a gente ainda vivesse um ideal do que é certo, do que é errado. Para mim, isso é o primeiro debate. Não existe nem certo nem errado. Existe respeitar o outro. Né? Para mim, se existe uma coisa certa, é o respeito. Deixa eu fazer um joguinho com você agora. Pode, bate bola, chuta rápido. Aqui. Isso. Eu mando uma pergunta, você fala sem pensar. Beleza? Então, falar sem pensar já é meio difícil. 10 segundos. Um medo. Eu acho que o autoritarismo, a crescente do autoritarismo, assim, é um medo muito grande. Uma mania. Uma mania. Nossa, que difícil, né, falar sobre a gente. Eu tentei responder e também não consegui. Então, uma mania, eu acho que eu não sei se eu tenho manias. Eu sou muito falante, né? Eu acho que pode ser uma mania, assim, às vezes eu pego, assim, um embalo numa conversa, numa coisa, vou fundo, acho que ninguém entende nada, mas as pessoas fingem que entendem, então tá tudo bem. Tipo agora, eu falei muito. Sim, claro. Sim. Já veio pra Bahia? Fui a Salvador, fiquei em Lauro de Freitas, na verdade, isso lá em 2016, se não me engano, 2014. Inclusive, depois da minha Minas Gerais, é a minha terra preferida do Brasil. Um livro? Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Depois leiam, tá, garotada? Comida favorita? Então, comida. De doce ou de sal, daqueles? Acho que a minha comida preferida de sal é feijoada. Um signo. O meu de preferência. Eu gosto muito de touro. Ai, tava torcendo pra você falar peixes. Capricórnio. Então, peixe eu detesto daqueles. Amado! Eu sou gente boa, eu juro. Tô brincando. Nossa, que eu também mais sou de gosto peixes, calma. Não, eu gosto de peixe também, gente. Porque peixes e ares não se relacionam muito bem. Você é ariana, é verdade. Sou. Meu Deus, é o oposto. É. Sim, uma felicidade. Uma felicidade? É essa a pergunta? Isso. É uma felicidade que eu já tive ou uma felicidade que eu ainda vou ter? Uma felicidade. Define felicidade, basicamente. O que te deixa feliz? O que me faz muito feliz é as pessoas terem acesso às coisas que eu produzo. Uma viagem. Uma viagem? Que eu fiz ou que eu quero fazer? Tanto faz. Eu acho assim, que a viagem... Eu vou falar do que eu fiz, né? Porque o amanhã não existe. Mas vamos falar do que a gente já viveu. Eu acho que quando eu fui pra Tocantins, foi assim, eu entendi muito o Brasil, tinha acabado de ver Bacurau, uma coisa assim meio louca. Foi isso. Cancelar ou ser cancelado? Acho que é mais difícil, hein? Então, se eu falar que eu prefiro ser cancelado, vou estar mentindo. Se eu falar que eu prefiro cancelado, vou estar mentindo, né? Dialogar, será que pode ser essa a resposta? Eu acho que... Sim, sim. Tá, mas se eu pudesse escolher, pode me cancelar. Me cancelar, eu prefiro.
Porque aí eu sei que eu não vou, minha consciência vai estar tranquila. Eu separei um textinho aqui pra poder falar, que eu achei ele bem interessante. É um texto meu ou é um texto de Oxe. outra pessoa? Isso, seu. Você que Ah, manda tá. aqui. É assim, não sabemos de nada, nem mesmo de nós, cada um por si, mas minha cabeça ecoa sua voz. E ecoa aí, quando passo os dias sem aparecer. Quando apareço como quem não quer nada, mas eu quero você. Cru, para eu pôr tempero do meu gosto, para te deixar na boca, para te deixar agir o tempo da minha digestão. Quantas vezes preciso te mastigar para saciar meu coração? Ai, meu Deus. E é assim Gente, que eu eu fico tão quero feliz finalizar. de ver vocês lendo aquele. Muito emocionado. Pausa. E assim eu quero finalizar com esse texto que mexeu muito comigo. Comigo também. E é isso. Eu quero agradecer por terem me convidado. Era um tema que eu estava com muita vontade de falar há muito tempo. Inclusive, vou lançar um podcast, esse vai ser o meu primeiro tema. Queria agradecer muito, fiquei super feliz e empolgado de saber que vocês executam isso dentro da escola, né? Agradecer ao professor que faz isso, né? Mostra os caminhos para essas coisas estarem acontecendo, porque eu vejo que é a diferença total, assim, eu vejo que é um abismo da nossa idade, e olha que eu só sou 8 anos mais velho que vocês, mas vocês estarem discutindo tantas coisas relevantes dentro de sala de aula e que eu gostaria de ter tido a oportunidade de discutir. Então aproveitem isso, tá? Aproveitem seu tempo de escola. A escola formula nosso caráter, o que a gente vai ser daqui para frente e o que a gente vai levar para o mundo. Tudo que eu sei hoje eu aprendi na minha escola, que eu fiz com excelência e gostava muito de estar. Queria agradecer vocês pela simpatia. Não vou me desculpar, porque eu odeio me desculpar, tá? Às vezes eu posso ter sido relapso ou ter tido um pensamento muito acelerado, mas espero que vocês tenham compreendido as coisas que eu disse. Sim. E que possa somar, ou pelo menos fazer refletir de alguma forma. Para vocês, tá? E também deixar aí, sempre que vocês precisarem de mim, eu estarei aqui. Houve um tempo em que me escondi atrás da porta para não deixar tão evidente a maçaneta de mim. Os pequeninos gestos denunciavam minha grandeza. Desmunheca, cruza as pernas, põe a mão na cintura, é delicado. E gosta de arte. Esse menino não pode ser certo. E realmente não era. Cresceu cabendo nas frestas, sendo tímido do quarto para fora, espalhafatoso quando não tinha ninguém olhando. Todo mundo sabia, mas eu não sabia. Todo mundo sabia e ninguém me contou. E por acreditar que alguns desconfiavam e acreditavam ser coisa que passa com a idade, me vesti por dias e dias com uma roupa que não me servia, com vocabulário que eu não era fluente, com posturas e mais tarde jeitos e desvios e trejeitos. Não tem como fugir do que a gente é. Já com a idade alcançada, um passo grande. Deixei os miúdos medos para trás. Vontade de ter o corpo livre, o peito livre, de amar do jeito que eu tinha vontade, ter vontade sem ressalvas, sem receios, sem pecados. Me tornei um menino do interior, com vontade de cruzar as fronteiras que haviam me atormentado parte da infância e toda a adolescência. Cumprimentar os amigos com um beijo no rosto, ouvir a palavra gay e não sentir incômodo, contar sobre as minhas paqueras para minha mãe, deixar de tratar o assunto como um grande assunto. Minha sexualidade é o que eu sou. E eu sou isso aqui que vocês acompanham. Reclusidado, o tabuleiro que avança com a pedra dos dados, um cobaia da liberdade, um amante de tudo que nunca foi dito, da nossa existência, inclusive. Um balde sempre enchendo, gotas e gotas de pessoas cheias de si que me enchem de mim. Enfim, eu vivo de orgulho, eu escrevo sobre o que vivo, eu vivo a flor da pele, estou vivo graças às peles que foram armaduras. Eu conheci o amor, eu amo fazer parte de todo esse movimento. Eu sou quem eu queria ser.